coração para estar trazendo algo diferente da maneira que eu estou acostumado a pregar e ministrar e trazer as mensagens, mas acredito que é algo muito interessante. Aqueles que não puderam vir, não sei o motivo, eles não perderam, mas sim deixaram de ganhar, amém? Porque primeiro essa palavra veio ao meu coração de confronto e veio direto ao meu coração. E acredito que o Senhor vai fazer esta noite sobre vocês também, amém? O tema dessa palavra é: quem é o verdadeiro Deus? E confesso que quando o Senhor colocou isso em meu coração, eu fiquei me fazendo 1001 perguntas e esperando achar alguma resposta dentro da Bíblia. Pasmem. A resposta que eu estava procurando eu não achei, mas a resposta que o Senhor queria dar para mim, Ele me entregou. Amém? Então, abram suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 39. Amém? 1 Reis 18, 39. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. Repitam: o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno Deus, Pai, eu gostaria de te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Tu és santo, Tu és maravilhoso, e somente o Senhor é Deus, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eis-me aqui, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Pai, que não seja mais a minha boca, mas que seja, Pai, a Tua espada como 2 gumes, e perfure o nosso coração e abra os nossos entendimentos, para que nós possamos, Pai, sair daqui saciados e transbordados do Teu poder e da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Acredito que é uma história muito conhecida, uma história onde todos conhecem o protagonista, que não é somente Deus, mas sim também um rapaz, um profeta chamado Elias, amém? Todos conhecem? Glória a Deus, ninguém faltou na escola bíblica dominical. E a Bíblia vai nos relatar que Elias, ele começa a sua jornada como um profeta com uma grande seca que estaria por vir, e quando ele dissesse que choveria novamente, quando o Senhor mandasse, assim aconteceria. E lá em 1 Reis 17, a palavra vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Assim como neste mesmo altar já foi ministrado sobre essa palavra, o Senhor, ele já havia mandado que os corvos levassem comida para Elias, amém? Ou seja, Deus ainda não haveria de mandar, Ele já tinha mandado, já tinha deixado o recado aos corvos, que era para eles cumprirem essa missão. Ou seja, se até as aves, se até os animais têm um chamado nessa terra, têm uma missão, quem somos nós para não cumprir o que Deus tem nos chamado para fazer? Amém? Então, é muito interessante quando nós vemos, e Elias ali, pela primeira vez nós vamos ver que ele obedece a Deus, porque essa é a primeira aparição de Elias na palavra. E com o tempo, por conta da falta de chuva, esse rio começou a secar, o rio de onde ele tomava água. E o Senhor vai novamente, manda Elias sair de onde ele está, e manda ele ir ao encontro de uma viúva, amém? E conforme ele percorre o caminho, ele chega e encontra essa viúva. E eles estão conversando entre si, e Elias chega a um ponto e fala:
por favor, me dá um pão, eu preciso de pão, eu estou com fome, eu tive uma longa jornada, eu necessito, a barriga está roncando. E ela diz assim para ele: eu juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha, de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Eu estou aqui catando pedaços de pão para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer depois e morreremos de fome. Aqui essa viúva, ela já tinha se conformado com o que haveria de acontecer com ela. Ela tinha somente aquele punhado e já estava com os seus dias contados. E quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor ministrou no meu coração e falou: João, quantas vezes vocês não fazem planos? Quantas vezes você já não cria estratégias dentro da sua cabeça e conta os dias para tal coisa acontecer? E eu falei: poxa, pai, é verdade. Muitas das vezes a gente cria, nós mesmos limitamos e criamos barreiras no poder e no agir de Deus, e nos limitamos a viver o que Deus tem para nós, porque nós contamos os dias e queremos deixar tudo preparado. Não que você fazer planos seja ruim, muito pelo contrário, você planejar as coisas é muito bom. Mas é melhor ainda se você, antes de fazer esses planos, entregar e consagrar nas mãos do Senhor, amém? E ali, Elias vira e fala: não se preocupe. Elias já sabia do que estava por vir, mas aquela viúva não sabia, e por isso ela estava desesperada com o que poderia vir a acontecer com ela e com o filho dela. E muitas das vezes nos encontramos assim, desesperados, nós não sabemos o que está por vir pelo nosso futuro, na nossa frente, mas Deus já sabe o que está por vir, e as coisas que Ele tem para nós são planos de paz, de alegria, bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, e nós ficamos nos preocupando porque às vezes sofremos assolações e temos angústias no nosso dia a dia, mas o Senhor manda te dizer: eu estou contigo, sou eu que sei do seu futuro, sou eu que vejo à frente 2, 3 dias. Então nós temos que entender isso, que não é somente porque nós vemos um calendário, que nós planejamos, fazemos planos, contamos os dias e vai acontecer. Mas sim quando Deus escolhe e decide, e quando da boca dele sai as palavras, não somente as de vida, mas: filho, isso é teu, você pediu, você orou, eu te entrego isso nas suas mãos. E isso é uma das coisas mais preciosas que nós podemos receber de Deus. O Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. E assim como nós cantamos: seja santo, porque Ele é santo, então se santifiquem. E isso só vem através do jejum, da oração e da obediência. Então, quando nós começamos a viver de jejum, oração, obediência, de evangelizar o próximo, de fazer a obra de Deus, as coisas que nós muitas vezes não temos desejos, elas vêm. Por quê? Porque o Senhor sabe que são essas coisas que nós não desejamos, que nós mais precisamos. Desejamos casas? Sim, quem não quer ter a casa própria? Para honra e glória do Senhor, nós conseguimos a nossa agora. Mas existem necessidades e prioridades maiores no momento que você nem imagina, mas que Deus sabe e Ele entende que se Ele te entregar uma casa agora, o seu Deus vai ser a sua casa. Se Ele te entregar um carro agora, o seu Deus vai ser o seu carro. E não vai ser somente a palavra dEle, você não vai ter somente os olhos voltados para Ele. Então, quando nós passamos a entender que a nossa necessidade não é aquilo que nós queremos, mas sim o que Deus quer e o que Ele deseja fazer nas nossas vidas, tudo começa a correr, tudo começa a andar da maneira que tem que ser, amém? Então, ali Elias diz para aquela viúva: vai preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha, que você tem, e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho,
Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E aqui mais uma vez o Senhor fala através de Elias, e ele mostra àquela viúva quem ele é. Porque aqui ela diz: eu juro pelo seu Senhor, pelo seu, não é o meu. Mas ali o Senhor está dizendo: Elias, fala para ela que sobre a tigela dela não faltará nada, pois eu estou com ela. Ou seja, o Senhor manda te dizer: aonde você passa, aonde você vai, se você estiver num propósito juntamente com Deus, Ele habitará, Ele irá juntamente com você, e a glória dele se manifestará em teu coração. Então não adianta nós acharmos que o Senhor não está conosco, assim como a Dora disse que aquele homem falou no evangelismo. Isso é que o inimigo quer que nós pensemos, que nós imaginemos, e isso é o que a palavra vai nos dizer, que o mundo jaz no maligno. Então todas essas coisas que vem acontecido hoje no dia a dia, essas pessoas, elas vêm e falam: onde está o Senhor em tudo isso? Aonde está Deus em tudo isso? Mas muitas das vezes, isso não é culpa de Deus, mas sim do próprio ser humano, que por não vigiar, por não orar e não conhecer a verdade, acabam fazendo maldades, e fazem o que quer consigo mesmas e com outras pessoas, que infelizmente às vezes são crianças, animais, e muitas outras coisas que nós temos visto no dia de hoje. E mais uma vez Elias, ele obedece ao Senhor, mas com isso, a viúva também optou por obedecer a Deus. Por mais que ela tinha dito: o seu Deus, o seu Senhor, ela entendeu que o que estava sobre Elias não poderia ser algo que ela simplesmente deixaria de fazer, porque ele tinha dito através de Elias, mas algo que ela precisava, ela realmente necessitava fazer, porque ela tinha entendido que aquilo que estava por vir era maior do que somente ela deixar para ela e para o filho dela o que ela tinha. E em certo momento, a palavra vai nos dizer que o filho dessa viúva, ele vem a falecer. Ele fica doente, ele adoece. E isso com Elias ali. E tem um episódio muito parecido com Jesus, onde o centurião vai falar: eu sei que minha filha faleceu, mas eu sei que somente se a tua palavra for proclamada, eu sei que ela vai ressuscitar naquela casa. E assim com Elias também. Foi Jairo. Eu confundi, amém. Glória a Deus. E quando isso acontece, Elias vira para ela e fala: olha, eu sei que você está dessa maneira, assim eu imagino, porque ela disse para Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus se lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Então imagine uma mãe, no seu auge daquela época, que já não era fácil ser mulher, ainda mais uma mulher viúva, e perder o filho também. E ela ficar novamente sozinha, como nos seus tempos de juventude. Isso naquela época era algo que as pessoas olhavam para a mulher e tinham ela como uma mulher amaldiçoada, porque aqueles que passavam e ficavam com ela morreriam. Mas Elias, ele estava cheio da unção do Senhor. Ele estava com Deus. E o mais legal é que ele vira e fala: joga esse moleque no meu peito, que eu vou dominar e sair jogando.
ele cheio da unção, vira e fala: você confia em Deus? Deixa com o pai. Então ele pega o menino, ele leva até o quarto. A palavra vai nos dizer que sobre o corpo do menino, ele se apoia 3 vezes, e ele ora aos céus, e ele pede a Deus, e ele fala: Pai, que haja vida, Senhor. Quando eu cheguei, esse menino estava aqui, cheio de vida, estava com a mãe. E eu acredito que nesse momento no coração de Elias estava se passando isso, porque somente eles que viveram aquela época sabem como aqueles tempos funcionavam. E ali, para a honra e glória do Senhor, o milagre acontece. O menino, ele se reanima. E mais uma vez, aonde nós pisamos e estamos cheios da unção, do poder do Senhor e caminhando com Ele, a glória há de se manifestar. E não tem como nós fazermos isso se nós estivermos firmados na fé em uma só palavra, que é a palavra que nós temos todos os dias de ler, de comer, e não nos saciar porque lemos 1 ou 2 versículos, mas sim nos saciar porque recebemos uma resposta do céu. O Senhor falou conosco. Hoje, a pastora Lu comentou, e todas as vezes que nós falamos isso no Unity, toda vez que tem um Unity nós falamos isso, que somente aqui nessa rua tem 3 igrejas. E por que nada estrondoso ainda aconteceu aqui nesse bairro? E o Senhor, enquanto eu estava preparando essa palavra, Ele trouxe isso comigo. E muitas das vezes nós nos contentamos porque lemos 1, 2, 3 capítulos no dia. Falamos, ufa, como se fosse uma obrigação nossa. Eu tenho que ler a palavra, então eu vou ler, vou ficar por isso mesmo, e é isso. O momento da leitura é um momento de intimidade com Deus. O momento da leitura é como se nós estivéssemos tendo uma conversa, não somente na oração, mas sim, nós fazemos perguntas para Deus, Ele nos responde através da palavra. É um diálogo como qualquer outro. Não é porque está em um livro, com folhas, que tem capa, está escrito, impresso, que ele se torna uma obrigação como se fosse outro qualquer livro. Não, meu irmão, você está lidando com a palavra de Deus, você está lidando com o que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida, você está lidando com aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. E por isso, que muitas das vezes as coisas não acontecem em nossas vidas. Entende? Porque muitas das vezes nós vemos como uma obrigação fazer as coisas de Deus, mas não são uma obrigação, são coisas necessárias, coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Bastante coisa aconteceu com Elias até aqui, né? Mas agora a gente chega no ápice de Elias, aonde até quem não é cristão, hoje até no trabalho eu fiz essa pergunta para um rapaz que não é cristão, ele conhece a história do homem que orou aos céus e caiu fogo dos céus. E esse acredito que é o ápice de Elias em questão de todos conhecerem, ali aonde ele realmente, ele foi visto e todos viram quem era Deus. E até então, um ponto mais alto e surreal que nós vamos ver, não que ressuscitar um morto também não seja surreal, assim como ele já tinha feito, mas ali estavam os profetas de Baal, e a palavra vai nos dizer que o rei Acabe é o rei que
ele mais deturpou as coisas do Senhor, que existiam templos e altares declarados a Deus e estavam em ruínas, e ele tinha levantado outros altares, ele tinha levantado outras coisas, e foi ele quem casou com aquela mulher que a gente fica, quando a gente fica bravo com o irmão, a gente xinga, né? A gente, filho de Jezabel, né? E estava totalmente fora dos planos do Senhor, estava totalmente fora da graça de Deus. E ele vira e fala: olha, se vocês quiserem, a gente pode fazer um acordo. Vamos preparar 2 altares. Pega o animalzinho, deixa lá com lenha, tudo bonitinho, mas não atém fogo. Vamos cada um orar aos nossos deuses. Vocês oram para os deuses de vocês, eu oro ao meu Deus. E o que mandar fogo primeiro do céu, esse sim é o Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E eles concordaram. É isso, vamos fazer. Então a galerinha que até então, né, nesse momento era da concorrência, eles estavam ali e começaram a fazer suas coisas e começaram a clamar, né, Baal, enfim. Chegou um tempo que eles estavam até se cortando e fazendo coisas com sangue, porque, nossa, é necessário para chamar a atenção de um Deus, é sangue, enfim. Não. E até que ao meio-dia, Elias, ele começa a caçoar, e ele diz: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou até mesmo esteja dormindo. E vocês terão que acordá-lo. Isso é Bíblia, não sou eu que estou falando. Ou seja, Elias, se ele estivesse nos tempos de hoje aqui, talvez ele faria stand-up. Porque para alguém caçoar e zombar, ele era bem-humorado. E ele também tinha certeza de quem estava com ele. E ali a palavra vai nos dizer que Elias manda preparar o altar, e ali ele faz, enfim, a oração dele, cai fogo dos céus, e eles se postram como nós lemos, e todos proclamam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E logo após isso, Jezabel, ela jura pelos deuses dela, que se a cabeça de Elias não estiver cortada, até o dia seguinte, olha essa mulher, filho do cão. E o que acontece com Elias? Ele foge. Ele corre, se esconde. E em meio a tudo isso, um homem que até então era bem-humorado, que estava brincando, um homem que não era medroso, mas sim destemido e corajoso, porque estava com Deus, ele se vê encurralado. Por que disso, João? Você falou que ele estava com Deus, que o Senhor era com ele, ele operou milagres que até então eram coisas inimagináveis. Mas ele ainda assim era humano. O que eu estou querendo dizer para vocês, se até mesmo Elias teve medo, se escondeu, quem somos nós para acharmos que nós podemos todas as coisas por conta própria? De pegar as coisas com as nossas mãos e falar: eu posso, eu vou, eu consigo. Quem somos nós? E não é porque as lutas vêm, as circunstâncias também, que vamos deixar de fazer a vontade de Deus. E aonde a glória de Deus se manifesta, existe uma mudança de ambiente.
E essa mudança de ambiente, ela faz com que as pessoas se voltem contra nós, até mesmo contra o Evangelho. Assim como Jezabel. Então, quando Elias, ele ora ao Senhor, o Senhor manifesta o poder dele, as coisas se voltam contra Elias. E nós podemos assimilar com Jesus Cristo, porque quando Jesus começa a operar milagres e fazer sobre os lugares que ele passava, os fariseus e todos aqueles que estavam naquela época ficaram contra ele. E vocês já repararam que isso não começou aqui, mas sim desde o Jardim do Éden, quando uma oferta é entregue de coração, com a melhor porção que Abel poderia entregar, mas chega Caim e fala, não, está errado isso, está errado, vai e mata o próprio irmão. Você entende que aonde o poder de Deus se manifesta, aonde a glória dele se manifesta, pode ter pessoas que não vão gostar e vão te perseguir por isso? Você entende isso? Você está preparado para viver isso? Você está preparado para ser perseguido pelo nome do Senhor Jesus? Você está preparado por muitas vezes ser cuspido, ser xingado pelo nome do Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos preparados? E eu dou muito valor e glória a Deus por sua vida, Dora. Porque o evangelismo, ele não depende somente de pessoas que estejam dispostas a fazer, mas ele depende de pessoas que estejam dispostas a se preparar muitas vezes antes de sair às ruas. E são poucas essas pessoas que têm essa coragem de dobrar o joelho por 1 hora, por 50 minutos, por 30 minutos e ficar lá com ele até ficar doendo e dizer, Deus, eu estou aqui para me revestir, como diz Efésios, Pai, eu estou aqui para te buscar, para que o Senhor venha, Pai, derramar sobre mim a tua unção. São poucas pessoas que desejam realmente isso. E hoje o que nós mais vemos no Evangelho em si, são as coisas dentro das 4 paredes. Mas minha igreja tem um projeto. Glória a Deus, mas você participa? Não. O que adianta essa igreja ter um projeto e você não vai fazer? O que adianta essa igreja estar ali querendo e você não tem esse desejo no seu coração de servir a obra, de servir a casa do Pai? O que adianta você ir à igreja então? Então quer dizer que eu tenho que parar de ir à igreja? Não, pelo amor de Deus, entenda, crente. O que você deve realmente entender é que você não precisa somente ficar com a cabeça dentro das 4 paredes, mas sim entender que onde você passar é preciso manifestar a glória de Deus. E isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias. Independentemente de quem eu seja aqui dentro, independentemente do João que está em cima do altar pregando, louvando, ou que vem aqui e cumprimenta vocês, eu devo ser um João ali fora, não igual aqui, mas um João fervoroso que aonde passa fala do nome dele, fala você, sabia que Jesus te ama, sabia que você precisa de um abraço, posso te abraçar? É disso que a palavra vai nos dizer quando fala que os seres vivos esperam pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus. Entende? Então, é necessário não você... Glória a Deus por isso também. Aquelas pessoas aqueles rapazes que vão com um microfonezinho, começam a ler a Bíblia, né? Que nós já vimos vídeos, enfim, de pessoas cuspindo e fazendo outras coisas. Mas o evangelizar não está somente nisso. Mas chegar numa pessoa... falar, está tudo bem? Posso te dar um abraço? Porque eu creio num Deus que Ele é tão poderoso quanto, que além de usar a palavra dEle, Ele pode usar um abraço, Ele pode usar uma palavra para o Espírito Santo ir convencer aquela pessoa do que o que ela precisa é Deus. E que quando eu falo de limitar os poderes de Deus, quando nós fazemos planos, são essas coisas. Às vezes nós achamos que para nós nos achegarmos a Deus,
para nós virmos até a igreja, nós temos que, nossa, eu tenho que me limpar primeiro, desse jeito eu não vou para a igreja porque eu estou muito sujo, não, deixa para outro dia. E aí continua pecando e fazendo as coisas erradas. Mas o Senhor, Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Ele não está falando, não, primeiro se limpa, primeiro faz isso, primeiro faz... Não, Ele está falando, vinde a mim. Vem do jeito que você está, pode vir, que eu vou te aliviar. Eu sou aquele que vai mudar a tua história, eu sou aquele que vai te tirar de onde você está. Eu sou aquele que vai fazer sobre a sua vida o que eu tenho para fazer. Então, quando as pessoas entenderem isso verdadeiramente, igreja, elas realmente vão ver que o Evangelho, ele não é difícil. Não no quesito de você pegar a palavra e ser apedrejado. Isso, a Bíblia já nos relata que vai acontecer a perseguição. Mas o Evangelho não é difícil no quesito. Ele consiste em amor e arrependimento. Em você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Mas nós, homens, com doutrinas e outras coisas, complicamos o Evangelho e não é dessa maneira. Jesus, enquanto esteve na terra, não fundou nenhuma igreja. Jesus, enquanto esteve na terra, não criou uma religião. Mas a todo instante Ele falava, olhem para mim, vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele sempre falou do amor do Pai, Ele sempre citou o céu. Não é sobre placa de igreja, não é sobre templos, não é sobre somente um grupo de louvor, não é e nunca será sobre isso, mas sempre será sobre Jesus, aquele sacrifício de amor que Ele foi pregado naquela cruz e Deus olhando o seu único filho. Eu creio que Ele, com o coração apertado por ver o filho dele naquela situação, e vendo Jesus olhando e dizendo, está consumado, está consumado, todo pecado, tudo aquilo que eles vão fazer está consumado. Entende, irmãos? Esse está consumado tem um poder que jamais outra palavra vai ter. Entenda isso, entenda isso. O está consumado, Ele não quer nem saber de quem você era, Ele não quer saber do seu pecado, nem do seu pecado de estimação, de nada. Ele só quer saber aonde está o seu coração, se você está disposto a parar de fazer o que você está fazendo e seguir a Ele. Será que você é capaz de amar Ele da mesma maneira que Ele te ama? Será que você é capaz de entender que amar a Deus é parar de fazer as tuas vontades e fazer as dEle? Meu coração chora por isso e clama todos os dias. Enquanto tem muitos jovens se perdendo aí e não entendem e sempre querem xingar e fazer as coisas que querem. Pela honra e glória do Senhor, eu entendi que o amor de Deus, Ele nunca dependeu de mim, nunca dependeu de outras coisas, mas sim, somente dEle. E a partir do dia que Ele me encontrou, eu abri meu coração, e Ele fez sobre a minha vida. Então, quando nós entendemos isso, assim como a Dora, por isso que eu falei, eu poderia te deixar pregar, porque veio de encontro a minha mensagem. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma pessoa chegar em você e falar, olha, eu preciso desabafar. Eu não aguento mais guardar isso comigo. Eu preciso de um abraço, você pode me abraçar? Nossa, gente, quem assiste The Chosen é mais legal que, por muitas vezes a gente lê, a gente só fica na imaginação, mas essa série, ela veio para nos mostrar, e ali nós conseguimos ver. E assim como já foi dito pelo meu pai, eu também acredito que Jesus era daquela maneira. Um cara paciente, cheio de amor, de compaixão, com tantas coisas para entregar àqueles discípulos. E eles, muitas das vezes, como nós, ignorantes de pensamento, não queriam buscar entender as coisas do reino.
E assim como aqueles que estão fora, e que já foi um dia, cada um que está aqui, eram pobres de espírito. Mas, a partir do momento que o sacrifício é feito, mesmo assim, podemos pegar o exemplo de Pedro. Ele volta para trás. E assim como a Dora citou a mulher, ela voltou para trás, ela não voltou mais à igreja. Ela não seguiu mais. Sabe, então, nós temos que nos lembrar quem é o nosso Deus. E assim como os profetas de Baal proclamaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E eu já estou encerrando. Entende? Assim como a Dora disse, é difícil para uma pessoa voltar aos caminhos do Senhor. Eu me sentei porque eu estou todo dolorido. Eu voltei a fazer academia e está tudo doendo. Essa é a verdade. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que eu sei que essa dor, ela vai me trazer benefícios. Entende? E para mim voltar para a academia, eu fiquei relutante. Mas mesmo assim eu dei o primeiro passo. E com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes não deixamos as promessas de lado para fazer as nossas vontades? Mas quando nós tomamos essa iniciativa de dar o primeiro passo em direção a Ele, e nós começamos a viver a vontade dEle, fazer as coisas que são da vontade dEle, as dores, os processos vão doer, vão te deixar dolorido, vão te machucar, vão te escorraçar. Mas se lembrem, o propósito que Deus tem para você e que Ele quer te fazer alcançar aquilo que Ele tem para você, vale muito mais a pena. E vale muito mais a pena você aguentar, passar por esse processo, por essas dores e alcançar aquilo que Ele tem para você. E lá na frente você verá, e a única coisa que você vai fazer é olhar para trás e ver: muito obrigado, Senhor, por ter me tirado dali. Muito obrigado por demonstrar o seu amor a mim. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Igreja, essa palavra moeu meu coração. Essa palavra foi trabalhada em mim durante essa semana. E confesso aos irmãos que todas as vezes que eu vou subir nesse altar, eu tenho um temor, me dá frio na barriga. Mas eu sei que, assim como a Dora disse, nós somos escolhidos, é o nosso chamado. Não tem para onde corrermos, não tem para onde fugirmos. Então, eu peço que vocês coloquem de pé essa noite. E nesse momento, como todos aqui são da casa, acredito que todos estejam firmes na presença e conheço a cada um que está aqui. Mas eu vou pedir para que venham à frente aqueles que desejam mais, aqueles que não estão
satisfeitos com o que estão vivendo. E não se envergonhem por isso. O desejar mais de Deus é algo lindo. Mas temam, porque quanto lhe é mais dado, mais é requerido. Será que você está disposto a ficar dolorido pelos processos, pelas lutas? Ou será que está bom desse jeito? Eu vou para a igreja de quinta, de domingo. Eu faço parte desse ministério.